Oi, Tati. Bem-vinda. Ei, Má. Oiê. Oi, Pri. Aprendi com a Samia que tem que esperar um pouquinho pra avisar o pessoal. Tô nervosa, não? Tô nervosa, não? Tô não. Será que já deu? Bom, deixa eu ver se deu. Deu um minuto, acho que já deu pra avisar. Bom, boa noite pra todo mundo. Bem-vindos à nossa quinta-feira da semana do Movimento Me Cuido. Pra quem não me conhece, eu sou a Jaque. Eu sou cofundadora da Ops aqui com a minha mãe. A gente fundou a Ops em 2016, mais ou menos. O assunto que a gente vai conversar aqui hoje é um assunto um pouquinho mais sério do que eu costumo tratar na Ops, né? A gente vai falar sobre autoaceitação, sobre amor próprio, né? Como a gente olha para as nossas fraquezas, né? Entre aspas. E eu escolhi esse assunto, escolha, né? O poder de escolha, porque o meu cabelo me ensinou muita coisa com relação a isso, em dois momentos. E a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois momentos, tá? Como que esses sentimentos, né, do amor próprio e da autoaceitação vai permeando as nossas mudanças na vida, assim, né? Bom, eu tô com umas colinhas aqui, porque é tipo uma cartinha do Faustão, né, pequenininha. Então, se eu dar uma olhadinha pro lado, só as palavras-chave aqui pra eu não me perder. Essa semana a gente começou, na segunda-feira, a Marina, que é psicóloga, ela falou muito sobre inteligência emocional, que é esse poder da gente lidar com as nossas emoções, né? Então, como eu consigo lidar com aquilo que eu sinto, que uma vez que já veio pra cabeça, aquele pensamento já se formou, eu não consigo mais tirar ele, né? A mente cria muita coisa. Então, uma vez que eu aprendi a lidar um pouco com essas emoções, né? Às vezes a gente precisa de uma terapia mais próxima, né? E às vezes a gente só tendo algumas reflexões melhora. Na terça, a Samia fez uma experiência linda para quem conseguiu se entregar, né? Conseguiu viver aquilo com ela, escolheu viver aquele momento sem pensar que poderia estar sendo julgado, ou meu marido tá olhando, meu irmão vai me gravar, né? Vai tirar um sarro. Se entregou para sentir as emoções, né? A gente até comentou no momento ali da live que cada emoção tinha um lugar certo no nosso corpo, então se a gente se entrega, a gente conseguiu também, foi um certo processo para cura, né? Ontem a Tassi postou um vídeo sobre fome emocional, que particularmente conversa muito comigo, eu como muito as minhas emoções, né? Eu sou a rainha das 2 barras de chocolate quando tá tudo dando errado. Então, reconhecer isso, né? Reconhecer que a gente precisa olhar pra dentro e ver o que tá acontecendo, né? Que não, você não é a maior fã do chocolate, né? É uma válvula de escape, é muito importante. Então, hoje eu vim falar de amor próprio e de autoaceitação e o poder de você poder escolher as coisas. Então, quando você escolheu participar dessa semana, ou escolheu dançar, ou escolheu se olhar, você teve o privilégio de se dar essa oportunidade, né? Pode ser que você não fez, pode ser que você olhou as postagens e falou, esse não é o momento para eu encostar nessa dor, né? Mas vou fazer semana que vem, mas você escolheu.
a gente acaba esquecendo, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa e tem medo de ser julgado, né? Como fazer essa live ou fazer um vídeo, a gente esquece do poder de escolha, né? Eu posso escolher não me preocupar com o julgamento. Eu posso escolher pensar que essa live tá só eu e os meus amigos aqui no tapete de casa, né? É uma escolha, assim, pensar dessa forma. Então, eu vou falar isso, é muito específico para o público feminino, mas eu tenho certeza que os homens que estão nessa live, se chegaram até aqui, se chegaram na OP, se chegaram no Movimento Me Cuido, são homens que estão vivendo agora, que estão aqui no século XXI com a gente, tá entendendo o que tá acontecendo. Então, assim, nessa última década, as mulheres acabaram conquistando esse privilégio de poder escolher, né? Eu adoro aquelas frases na internet que falam que as nossas avós conquistaram os votos, né, o poder de votar, e as nossas mães conquistaram o poder de se divorciar. E o que a gente vai fazer, né, na nossa geração? E é muito isso, assim, a gente tem o poder de escolher, a gente tem o poder agora de votar, a gente tem o poder de escolher nossos parceiros, o poder de ficar ou não num relacionamento. É um privilégio isso. Eu sei que tem muita mulher ainda hoje que não tem esse privilégio de escolher, né? Que estão em algumas prisões, né? Psicológicas, em relacionamentos abusivos ou em algumas prisões intelectuais também. Mas aí, nós aqui, que estamos aqui, que temos esse poder de escolha, a gente acaba também nos colocando em certas prisões, né? Então, assim, a primeira reflexão que eu queria fazer aqui com vocês é qual prisão você criou para você mesmo, né? Então, se a gente for falar desse privilégio de escolha, mas você... eu criei essa prisão, assim, eu não gosto do meu corpo, eu acho que eu só consigo ser feliz se meu corpo for assim, eu acho que eu não sou inteligente o suficiente. Então, você foi criando essas prisões psicológicas ou intelectuais, ou físicas, né, ou estéticas também, que você acaba esquecendo que você pode escolher uma coisa diferente pra você, né? Então, assim, se alguém se sentir à vontade pra compartilhar que prisão, né? Se isso for algo muito pessoal, né? Algo muito profundo, assim, não sei. Não precisa, mas se quiser compartilhar aí com a gente aí nos comentários que prisão que você acha que tem criado, assim, pra você, né? Então, eu vivi por muito tempo a prisão de odiar o meu cabelo, né? Tanto natural quanto alisado. Então, hoje eu tenho uma prisão de não estar 100% feliz com o meu corpo. Então, quais são essas prisões que a gente tem escolhido, né? Qual aquela partezinha de você que você ainda não fez as pazes? Que falta você fazer as pazes com ela? Então, reflete bem, assim, olha pra você, é um momento de olhar pra dentro, né? E geralmente essas prisões estéticas e intelectuais é algo que é ótimo você analisar no divã, né? Liga pra Marina ou a sua psicóloga e vamos discutir, né? Que prisão que é essa? Por que você se colocou nessa prisão? Ou quem te colocou nessa prisão? Que é o que eu mais quero falar aqui. Quando você olha no espelho todos os dias, o que você fala pra você? E aí quando você chega nessa partezinha que você não conseguiu ainda amar por completo, mais uma vez, seja física ou intelectual, quem colocou isso? Quem criou isso? Foi você? Foram as pessoas que convivem com você? Foi a sociedade? Quem que criou essa prisão? É uma invenção sua? Então, assim, como o meu cabelo vai permear um pouco o caminho dessa live, assim, quando eu era criança, com 5 anos, assim, eu já entendia, de alguma forma, que
o meu cabelo não tinha um espaço, assim, né? Isso era os anos 95, mais ou menos. Eu entendia que, assim, não tinha espaço pra eu ser bonita com aquele cabelo. E eu era uma criança. Então, quem que disse isso pra mim? Eu adoro aquela frase do Nelson Mandela que fala assim, que as crianças, o ser humano, né, ele nasce puro e se eles aprenderam a odiar, a gente consegue ensinar a amar. Então, eu cresci numa família que a parte dos meus pais, meu pai é negro, que não se reconhece como tal, a minha avó era negra e pouco se falava de raça. Eu nunca conversei com a minha avó sobre raça. E isso, assim, era muito louco, porque eu imagino como deve ser diferente você crescer num lar, assim, em que as pessoas têm orgulho da sua origem, da sua raiz, da sua cor, né? E eu não tive isso, assim, essa parte da família, ela tentava esconder ou suprimir isso de alguma forma, né? E foi isso que eu aprendi, né? Foi isso que eu fui ensinada. Então eu passei a infância, a adolescência querendo esconder essa minha origem, né? Quem eu realmente quem eu realmente sou, ainda sou, não é? É, então, essa prisão, que foi minha primeira prisão, foi meio que imposta pra mim desde muito cedo. Então, o processo pra eu sair dela foi muito longo e muito dolorido. E até eu entender que era uma prisão, foi difícil, porque é uma coisa que eu cresci com aquilo, né? E eu acho que é o que muitas meninas que nasceram ali nos anos 90 devem ter passado. E é uma liberdade, assim, é por isso que é tão emblemático o que aconteceu nos últimos anos com a representatividade, né? Eu acho que é essa palavra, a melhor palavra. Então, assim, quando você olha para essa prisão que você pensou, eu comentei do cabelo, mas dei outros exemplos que você pode ter criado para você mesmo. Quem que te ensinou, né? Quem que te falou que você não se encaixa? É muito bom pensar nisso, assim. Quando eu virei adolescente, aí a gente descobre, né? Assim, a gente descobre a maldade do ser humano quando a gente é adolescente. Porque adolescente, ele consegue ser muito maldoso e ele tem o benefício de não ter que aguentar as consequências. Então, o que hoje a gente chama de bullying, né, é muito fácil, é muito fácil. E cada um tem uma história, né? Não é esse o assunto, eu nem tenho propriedade pra falar disso, mas eu cresci assim, eu fui pra um colégio, pra uma escola que se eu olhasse ao redor, era eu e mais 3, 4 meninas que tinham cabelo crespo e todas, sem exceção, tentando esconder aquilo loucamente. Então, usando todos os recursos que os anos 2000 forneciam, né? Fornecia e tentando esconder, mas aí não tem jeito, né, gente? É um dia no ano que tem excursão pro Hop Hari, né? Um dia. Qual é o dia que chove? É o dia do Hop Hari. Então, não tem como esconder, né? E adolescente é muito louco, assim, é muito estranho. Então, assim, fora isso, ainda tinha além da maldade e tudo, ainda tinha toda uma mídia que, que não ajudava, assim, né? Então a gente não se via nas revistas, a gente não se via na TV. Quando tava na revista, era ensinando como, né, se livrar daquele problema que era o teu cabelo natural. Então você começa a criar essa outra prisão, né? Essa prisão ela vai criando mais grades, assim. Então, será que você queria, assim, essa prisão pra você? E aí, mais uma vez, eu tô falando de cabelo, mas você vai pensar naquilo que pra você foi muito difícil, né? Superar, assim. Se amar. Aquela partezinha de você que você precisou de uma força interior pra começar a se amar. Então, será que ninguém nunca conseguiu fazer isso? Será que é impossível a gente aprender a amar uma coisa que a gente sempre odiou? Tem
Eu não sei muito bem onde. Obrigada, Tati. Achei bonito essa frase. Eu não sei muito bem onde eu vi isso. Eu não sei se foi em algum momento que eu fui em algum estudo budista, que falava muito sobre. E aí, independente da sua religião, né, se você acredita em Deus ou não, de espiritualidade, quando a gente tá recebendo um chamado, né? Então, eu vou falar como se fosse a igreja, que é mais comum aqui pro Brasil, sendo um país católico, né? Quando você sente uma vontadezinha de ir pra igreja, mas aí você não vai porque você quer assistir o Faustão, né? A Dança dos Famosos. Aí passa alguns meses, passa um amigo na sua casa e fala, tô indo pra igreja, vamos? Aí você tem aquela vontadezinha de ir, e aí você fala, ah não, tô com preguiça. E aí vão tendo esses pequenos momentos em que você quase foi, que Deus estava te chamando, ou que a espiritualidade ali estava te buscando, e aí você falou não, você escolheu não. E aí eu não lembro onde eu escutei isso, mas eu lembro que falava muito de quando você não escuta o chamado, quando você não escuta aquela voz interior, o chamado é muito mais forte. Então, quando as pessoas são presas, ou quando falece alguém na família e aquela pessoa corre para dobrar o joelho na capela do hospital, foi a forma que aquela força divina encontrou de fazer você escutar você mesmo, né? Você estava se ignorando. Então, eu acho isso um exemplo, assim, que eu quero trazer aqui para autoaceitação, porque para mim foi muito assim. Então, como que eu saí dessa onda de ódio do meu cabelo, né? Eu tava mais ou menos com uns 25 anos e, bom, segue a vida normal, né? Sem novidades, fazendo alisamento e tal, 2 em 2 meses. E aí, teve um dia que eu fui no salão, com a cabeleireira que eu sempre fui, e aí fui fazer a progressiva e ela esquentou muito a raiz do meu cabelo e doeu bastante, doeu bastante. E eu comecei a chorar, mas eu comecei a chorar descontroladamente. Não era um choro, assim, era um choro se fosse uma queimadura de 3º grau, o que não foi, mas era um choro, assim, que eu entendo hoje, que era, assim, era um chamado de dentro falando que eu precisava até me emocionei. Que eu precisava cuidar daquela parte de mim. E aí foi isso. Eu fui pro computador e pesquisei sobre a transição. E a partir daí eu comecei a me amar, né? Então. Deixa eu beber água, peraí. Eu comecei a transição, isso demorou algum tempinho, né? Porque o cabelo crespo tem uma curvatura menor, demora, né, pra crescer. Mas junto com isso, eu tive vários chamados na vida, então eu mudei de carreira, de uma profissão que eu não achava que eu tinha valor, né? Eu mudei de cidade, quando eu achava que São Paulo não tinha muito mais pra me oferecer. Agora eu leio os comentários, vou chorar mais ainda. Então, eu fui morar na praia, eu cortei o cabelo, eu fiz o Big Shop. Eu fiquei muito feliz, assim, de aprender a amar essa parte de mim. E isso, assim, eu floresci, né? Eu aprender a se amar é muito louco, porque você, pra entender as coisas. É um outro exemplo que eu tenho aqui anotado, que é no estudo budista também, a gente fala muito sobre o despertar. Ai, preciso de um papel. A gente fala muito sobre o despertar. Só um minutinho. Vocês falaram que ia ser um papo entre amigos, não terapia. O budismo a gente fala muito sobre o despertar, né? Que é você acordar para as coisas que realmente importam na vida.
E aí tem um exemplo muito lindo que é quando a gente desperta, é como se a gente estivesse num lago e tá todo mundo desse lado do lago, né? E quando você desperta, você atravessa esse lago. E aí, do outro lado do lago, você tem uma visão diferente do mundo. E eu acho que aprender a amar essa parte de você é muito passar pro outro lado do lago, sabe? É muito ver o mundo com outros olhos, né? E aí se enxergar com outros olhos. Então, eu vejo muito comentário assim, né? Tipo, as pessoas que têm cabelo crespo, Black Power, se acham. É que a gente passa por esse processo tão louco que quando a gente vê alguém rindo do nosso cabelo, a gente acaba rindo da pessoa. Porque a gente sabe que ela ainda tá do outro lado do lago, né? E tá tudo bem, assim, a gente tem que esperar as pessoas atravessarem o lago no tempo delas. Cada um tem seu tempo também pra atravessar o lago, né? Bom, esse é um pouco o meu processo com aceitar essa parte de mim que sempre me doeu muito a vida inteira e, obviamente, ainda é tem vários gatilhos, né? Porque olha pra mim, mas eu pus algumas perguntinhas aqui em papel pra vocês pensarem nas suas prisões, tá? Independente da minha ter sido com cabelo, eu sei, porque muita gente aqui são amigos que eu já conversei sobre. Obrigada, mãe. Que eu já conversei sobre as nossas prisões, tá? E. Só um minuto. E eu sei que cada um tem a sua, assim, né? Pode ser o nosso peso, pode ser a cor da nossa pele, pode ser o cabelo, pode ser. Às vezes o cabelo nem é crespo, mas a pessoa continua tendo algumas coisas, né? O famoso a gente só quer o que não pode ter. Eu tenho cabelo liso, eu quero ter enrolado. Eu tenho enrolado, eu quero ter liso. Então, a gente só consegue ver o degrau de baixo quando a gente sobe pro próximo. É a mesma analogia do lago. Então, assim, as perguntas. Eu não sei se vocês estão pensando aí em alguma. Que a live não é sobre mim, né? É sobre nós. Em alguma prisão específica que vocês possam estar vivendo. Ou alguma partinha de vocês aí que vocês ainda não conseguiram amar completamente. A Tassi tá falando que eu ajudei com o cabelo dela, que era muito louco, porque a Tassi tem cabelo de índio, né? Lisinho, fininho. E ela falou pra mim que ia fazer progressiva quando eu tava no meio da minha transição. Eu falei, você tá maluca? Vamos ver se não tá cuidando só errado dele, né? Antes de pôr uma química. E deu certo pra ela, eu acho. Então, assim, as perguntas aqui, esse exercício, se vocês quiserem anotar pra fazer depois, isso é uma coisa mais uma reflexão mesmo. Que cada um tem que fazer na hora que achar que precisa, tá? E com esses assuntos, né, que vocês acreditam que sejam as suas prisões. Quer se questionar quais são as partes, né, de mim, né, de vocês, que você ainda não aprendeu a amar, né? Pensar quais são elas, se é que elas existem, né? Mulher sempre tem. É impressionante. O outro questionamento é fazer... Por que você acredita que essas partes de você, elas não são suficientes? Por que você tem essa crença, né? Por que você acha que não é suficiente? A outra pergunta é, quem te disse que não é suficiente? Foi uma pessoa que cresceu com você? Foi a sociedade? Foi você mesmo? Quem te disse que você não era suficiente ou que aquilo em você não era suficiente? E depois de responder essas perguntas, a mais importante, que é o que você quer fazer com isso? Né? Pode ser que você queira mudar, né? Então, aquele momento que eu chorei na cadeira do cabeleireiro, eu senti o chamado de que eu precisava da mudança. Mas pode ter gente que não, que fala, eu amo meu cabelo natural, mas eu quero
usar trança, por exemplo, né? Tem gente que fala, eu sei que eu tenho 10 quilos a mais do que o meu IMC diz que eu tenho que ter, mas eu me sinto bem, eu vou no endócrino e tá tudo certo, eu não me importo, né? Obrigada, Má. Não, eu tô chegando já no fim, calma. Então, a escolha vai ser sempre sua. Então, se você quer mudar ou não. Mas pensa em quem colocou essa ideia de que não é suficiente, né? Como que eu vou... O desafio é você pensar como que você vai entregar essa parte de você. Como é que você vai integrar, não? Como que você vai integrar essa parte de você no seu todo, né? Como que eu faço aquele pedacinho de mim que eu não amo assim tão completamente fazer parte do meu todo, sem me afetar completamente. Então a sua escolha vai ter que ser baseada nisso. Pode ser que seja uma mudança radical e pode ser que não seja. Pode ser que seja só uma conscientização, né? Você entender aquilo. Usar a inteligência emocional, né, Má? Então, assim, quando vocês podem ver que meu cabelo tá alisado novamente, e eu quero falar um pouco desse processo porque foi um outro processo que envolve muito poder de escolha. Eu fiquei 4 anos com meu cabelo natural, e quem me conhece, minhas primas conhecem desde cedo, minhas amigas conhecem desde o colégio, sabe que pouco tempo eu ficava com o mesmo cabelo, né? Então, 4 anos com o mesmo cabelo foi tipo um desafio pra mim, mas foi um momento de amor próprio, né? Eu tava muito apaixonada por ele. Eu tive vários motivos pra alisar novamente, mas o principal deles foi porque eu escolhi aquilo pra mim naquele momento. Aquilo fazia sentido pra mim. Só que o que aconteceu? Como existia a OPES, como ter passado pela transição foi algo assim tão presente, né, na vida das pessoas ao meu redor, eu fiquei paranoica, assim, né? Eu fiquei basicamente 6 meses para decidir que eu precisava alisar por mim. Mas nesses 6 meses eu fiquei pirando, assim, do que as pessoas iriam pensar, do que eu ia falar. Eu cheguei a listar os motivos que eu iria falar quando alguém me perguntasse. Então, assim, embora eu tivesse muitos motivos plausíveis para isso, o único motivo que importava era que isso é o que eu tô escolhendo para esse momento agora, né? E pode ser que amanhã eu escolha outra coisa, né? Eu tô aqui louca pra pôr um aplique aqui, ó, porque eu quero muito ter cabelo cheio. Então, assim, o mais importante é você entender qual é a parte de você que você não conseguiu integrar ainda, que você não conseguiu amar. Depois que você entender de onde vem, né? Isso, de onde vem essa... Foi você que criou isso? Alguém que colocou na sua cabeça? E depois decidir o que você quer fazer com isso, com essa partezinha que você precisa integrar, que você precisa amar. Quero mudar? Não quero, tá? E aí não se importar realmente com o outro, né? Com medo do julgamento e tudo mais, porque isso paralisa, né? O medo paralisa. Muito bem, eu escolho ser assim neste momento. O único ponto importante de eu ter alisado isso, e eu acho que a transição foi necessária, é que hoje eu não tenho vergonha de quem eu sou, da minha origem, né? Meu pai negro, minha avó negra, minha raiz crespa. Se meu cabelo molhar na rua, eu nem me importo. Eu tô aqui quase em outra transição capilar, porque, né, quarentena, eu não vou no cabeleireiro há um tempo, minha raiz tá desse tamanho, e também tá tudo bem, tá tudo tranquilo, então eu não tenho mais vergonha, eu não tô tentando mais esconder que o meu cabelo não é liso, né? Eu gosto dele assim agora, e não tô tentando esconder pra ninguém. Eu tenho origem negra, meu cabelo é crespo, e eu integro isso à minha pessoa, a tudo que eu amo na minha pessoa. Muito bem. Então, anotar as perguntas dos exercícios. Tá muito no fim já, então
vai ter um tomzinho de encerramento, mas eu espero... Eu tinha realmente colocado no meu cartãozinho que era um papo, uma conversa de coração aberto. Mas eu não sabia que ia ser do coração tão aberto assim, gente. Eu não vou pedir desculpa, mas, enfim, eu fiz essa live mesmo de coração aberto pra gente cuidar de como é a semana do autocuidado, da gente cuidar das coisas que a gente pensa, das coisas que a gente fala, das coisas que a gente reproduz, né? Então, tanto pra nós mesmos, que a gente tá contando pra gente, o que a gente tá dizendo pra nós mesmos, quanto pra... Eu não sei com quem você convive, eu não sei se você é mãe, se você não é, se você é tia, prima, eu não sei. Então, cuidado, né? Tenha mais gentileza nas palavras, tenha mais cuidado. Você nunca sabe como aquilo vai afetar a pessoa que tá do seu lado. Você nunca sabe como vai afetar uma criança. E aí, assim, depois tudo bem, né? A Marina vai ficar faturando lá no consultório dela, porque todos nós precisamos de terapia agora, não é mesmo? As crianças dos anos 90, meu, tudo estragada. Mas, então, cuidado com o que a gente fala, vamos falar com mais gentileza, e vamos cuidar do que a gente pensa. Eu não tô falando isso porque eu sou perfeita nisso, porque eu sou péssima nisso, mas esse é o desafio, tá? Ser mais calmo, seja mais paciente com você mesmo, né? Você tá num processo de autoconhecimento, se você tá num processo de autoamor, né? Seja paciente com você, né? Não vai acontecer da noite pro dia. Muito bem. Eu vou pular aqui essa parte. E aí, vamos falar Let's Talk Business. Amanhã, a Camila vai encerrar a semana do Movimento Me Cuido. A Cá vai falar de criatividade, que é um assunto que eu sou muito fã. E eu convidei a Cá porque a Cá mexe muito com empreendedorismo. E aí eu falei, bom, a gente tá em quarentena, tá todo mundo em casa, é a hora da gente se mexer. É hora da gente cutucar os cantinhos aí e fazer acontecer, tá? Então, a Cá vai falar sobre isso. Eu vou falar agora pra vocês. Tá tendo sorteio, gente. E aí, vocês não estão lá representando. E assim, eu não tô ligando, não é mesmo? Mas a gente quer oferecer essa experiência pra vocês além da semana. Então, assim, não percam essa oportunidade, tá? Então eu vou dar um resumo rápido. A Marina tá sorteando no Instagram dela, psicóloga.marinag, uma sessão, uma orientação psicológica de 30 minutos. Gente, se você se tocou, apertou, se o que eu falei hoje apertou qualquer botãozinho aí em você, corre lá na página da Marina, eu sorteio pra você, de verdade, pra bater um papo com ela. Na Sâmia, a Sâmia tá sorteando um livro que ela escreveu, que chama Lar Interior, que eu não posso falar muito sobre porque eu não li, mas eu admiro muito o trabalho da Sâmia, então eu tenho certeza que vai ser muito agregador para a continuação dessa experiência do autocuidado na vida. No da Tassi, tá tendo sorteio lá de um call com ela também, 30 minutos pra você, perguntar tudo que você puder sobre alimentação. Então, assim, mão na orelha, valendo, Tassi me responde, eu tenho uma lista de 100 perguntas. E também não perca, gente, essa oportunidade, né? Às vezes você tá aí malhando, tá na quarentena, querendo saber, ó, o Insta dela tá aí, saber que alimento ali vai te ajudar naquilo, tá todo mundo ganhando peso mesmo na quarentena, então útil vai ser. Aqui na Ops a gente tá sorteando o kit completo, fronha, touca de cetim, que agora todo mundo já sabe pra que serve, toalha de banho pra secar o cabelo, né, e 2 turbantes, então também tá rolando aqui na página da Ops. E a Cá vai sortear um dos livros da minha autora favorita da vida, a Elizabeth Gilbert. Foi a primeira responsável pelo meu primeiro despertar com o livro Comer, Rezar e Amar. Eu amo o jeito que essa mulher escreve. Mas a Cá tá sorteando o livro A Grande Magia,
que é um livro que fala sobre criatividade. Eu li esse livro em 2015, é muito legal. E eu adoro aquela parte que ela fala sobre ideias. E aí eu comecei a refletir, cara, quando eu tava pensando no que falar hoje. Tipo, que louco, né? Ela fala assim, toda ideia que vem, se você não anotar, se você não executar, se você não pôr pra frente, ela vai passar pra outra pessoa, ela vai embora. Então, quando você olha assim, putz, aquela pessoa fez aquilo, eu tinha pensado em fazer, mas não fiz. É isso, a ideia navegou de uma pessoa pra outra. Aí eu fico pensando, se a gente não tivesse feito esse movimento, se a gente não tivesse colocado a ação, se eu não tivesse aqui, quem que ia estar falando sobre isso? Pra onde essa ideia teria navegado? Então, é muito legal, esse livro é muito importante. Gente, deixa eu ver, falei aqui. Ninguém mandou pergunta pra mim, então tô todo mundo especialista aí, não é mesmo? Então, se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer aí agora, pode pôr, que eu tento responder, se eu souber. É o seguinte, eu quero fazer uma pergunta pra vocês, pra gente fazer uma interação rapidinho. Eu acho que dá tempo. Que é o seguinte. Sobre tudo que eu falei hoje, né? Sobre o poder de escolha e tudo mais. Eu quero que vocês coloquem aí no comentário agora uma palavra, apenas uma palavra, que representa o que mais você sentiu hoje nesse papo. Qual que é a palavra que mais representa o que você sentiu ao ouvir o que você ouviu aqui hoje, tá bom? Então, vão colocando aí essas palavras. Escreve aí a palavra que mais representa o que você sentiu hoje. Eu vou esperar. Enquanto isso, enquanto vocês mandam, eu vou anotando aqui. Eu vou chamar a Ká, vou convidar ela aqui. Se eu descobrir como é que faz isso. Ok. A Ká conversar um pouquinho, falar um pouquinho o que vai acontecer amanhã, enquanto eu vou lendo aqui as respostas, tá bom? Oi, Ká! Oiê! Tudo bom? Tudo? Bom, Que papo, fala o hein? que vai acontecer. Eu vou agora que eu posso, né, falar aqui online. Que papo, que depoimento, que fala, Jaque. Eu fico muito feliz de poder. Vou fazer mesmo depoimento, porque a gente tá aqui conversando, entendeu? Eu vou fazer mesmo. Fico muito feliz, assim, dessa sua fala, esse seu lugar de fala, né? Que com certeza inspira, inspirou e me inspira também, inspira todo mundo que está ao seu redor. E com a Ops aí tá fazendo muita mudança aí de mentalidade. Isso é muito bom. Isso não tem preço. Eu espero que todo mundo vá pelo menos pensar em como se amar um pouquinho mais, né? Isso é muito desafiador. Certeza. Amor é demais, cara. Amor não tem medida máxima, não. É só pra dentro. Não tem, não. Bom, Cá, eu tô anotando aqui o que o pessoal tá falando, que eu vou fazer uma surpresinha agora ao vivo. Mas aí, enquanto isso, você conta aí pra gente o que o pessoal pode esperar da sua live amanhã. Então, pessoal, o que vocês podem esperar amanhã? Eu vou trazer. Eu não ia dar o spoiler, não, mas eu vou dar o spoiler, vai, para que fique mais legal, para que fique mais legal. Assim, quando você fala criatividade, para mim, ela acontece quando você para de reagir. Vida criativa é o inverso de vida reativa. Quando você só reage ao que os outros esperam de você. As respostas que os outros acham que você tomaria. Sabe aquela velha frase? Ah, eu sabia que ela ia dizer isso. Ah, eu sabia que... Eu te conheço. Você ia dizer isso. Mas, na realidade, ninguém conhece ninguém. Somente a pessoa que conhece ela mesma. Porque ninguém conhece o outro no ser plural que ele é. O que ele pensa, o que ele sente. Ninguém conhece. E só a gente, como ser humano que habita esse corpo, é que a gente conhece. Então, eu vou falar muito dessa diferença, sabe? De vida reativa e vida criativa. Quando a gente muda, eu não vou falar nada em inglês, tá? Porque eu odeio falar mindset. Eu odeio. Não, é mentalidade mesmo. É mente, é cabeça, as ideias aqui, ó.
quando a gente mente, quando a gente muda aqui, para que a gente passe a olhar mais para a gente. Depois dessa semana incrível que a gente teve, né? Falas potentes, falas reais, de pessoas que viveram real e deram seus depoimentos, né? Como a Jaque hoje trouxe para a gente. Então, assim, eu trago muito, depois de se autoconhecer, sempre, a gente vai estar sempre nessa jornada do autoconhecimento. Quem topa essa jornada, que não é fácil, viu? Não é fácil. Ai, jornada do autoconhecimento. Não. Tipo, não é nada fácil, é perrengue mesmo, é aceitação atrás de aceitação, não é fácil. E só tá nele quem É. realmente tá com A gente vê, né, desculpa, pelo nosso grupo, né, que para organizar tudo isso, o que a gente mais fala é, nossa, como eu aprendi com você. Nossa, eu não sabia fazer isso. Então, a gente já fez uma jornada ali junto, né? É isso. E tá aberto, né? Então, assim, da vida, eu quero falar do poder do sim. Você disse muito na sua fala, né? Que a gente escolhe, às vezes, um não. Só que eu quero falar do poder do sim. De tá aberto. Tá aberto. Eu vou dar um depoimento aqui. Ah, por exemplo. Ai, vou lá. Que nesse movimento mesmo. Esse movimento. Todas são empreendedoras. Todas têm o seu negócio. Falei, meu, vou falar do quê? Se eu nem tenho negócio. Eu sou intraempreendedora, né? Mas, assim, eu vou falar do quê? Entendeu? E e aí eu podia negar. Ele podia ter negado, falando, não é pra mim, não. Tipo, isso aí não é pra mim. Não, cara, vamos. E tem que levar o negócio divertido. Tem que ser leve, divertido, que a gente dá risada. Que a gente dá risada dos erros. Que a gente dá risada do tanto né que a gente fala, né? Porque eu falo né, eu já vi a live que eu fiz com a Sâmia. É né pra cá, né pra lá. Mas é isso. A vida é um eterno aprendizado, sabe? Se você levar a sua vida com essa visão, assim, cara, que você só tá aprendendo. É como aquela música, né, cara? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar e ser o eterno aprendiz. É isso, gente. Então, assim, eu vou falar muito disso. Vou falar de intuição também, pra gente usar a nossa intuição, porque às vezes, olha, a bicha é boa. A bicha é boa mesmo. E essa Às coisa vezes do não rir, né? precisa, Essa coisa... não precisa esperar chegar, não, às vezes não precisa chegar na cadeira do salão chorar, não precisa chegar nesse nível, né? A nossa intuição já avisa antes. Mas às vezes precisa, sabe, chorar, às vezes precisa se esparramar, às vezes precisa chegar no fundo do poço, como eu cheguei, todas nós chegamos algum dia no fundo, algum dia não, vários dias no fundo do poço. Ainda vamos, né? E provamos, sabe, o que não mata, fortalece, sabe? Eu acho que a gente tem que ver sempre com essa visão, assim. E dos ativos que a gente tem que ter a favor da gente para ter essa vida criativa. E quando eu falo de vida criativa, gente, não é aquela vida de artista, sabe? De blogueirinho, de blogueirinha, que tudo é mil maravilhas, que tem dinheiro na conta, que tem vários patrocínios. Não, cara, qualquer pessoa pode ter uma vida criativa. Ou pode ter momentos criativos. Seja em qualquer dia que ela passe, ela pode ter momentos criativos. É sobre isso que eu vou falar também, que é uma coisa bem importante. E os ativos que a gente pode ter, né, em relação a isso, que são a nossa atenção plena e o nosso tempo. Porque o nosso tempo, ele é o maior de todos os bens que a gente tem. Então, onde a gente está dedicando o nosso tempo? É em Facebook? É em Instagram? É uma resposta do WhatsApp? Para a gente não ser refém, sabe, disso. Para a gente ter, como você bem falou hoje, você, assim, falou muito disso, do poder da escolha. Opa, eu escolho ver a mensagem ou eu escolho não ver? É a notificação que eu tenho que ver ou eu controlo a notificação, entendeu? A resposta. E as pessoas que não entenderem, você tem que ser assertiva e explicar para as pessoas, olha, no momento eu não posso, se ela questionar, né? No momento eu não posso atender, não. Você vai ter que esperar eu ter tempo. Quando isso for prioridade, eu respondo. E é esse o time, sabe? É um pouquinho disso que eu quero falar. E de ego versus eco. Porque eu acho que tem muita pessoa que tem um ego gigante e não está aberto para ecossistema. Não está aberto para colaboração. Não está aberto para ouvir. Né? E eu falo muito desse lugar, porque eu acredito muito no poder da colaboração. Em épocas assim, né, de pandemia, desse caos.
eu acredito muito que o poder da colaboração, ele ajuda muito. Porque se todo mundo estiver num lugar seguro, colaborando, que ninguém tá de fofoquinha, intriguinha, e principalmente no meio de Uhum. nós, né? Mulheres. Sim. Mulheres que somos e mulheres que temos que dar as mãos umas para as outras. Não é fazendo crítica ao corpo, crítica a como é que fala, crítica ao cabelo, crítica whatever. Tipo, não tem, assim, quanta crítica que a gente não faz a respeito disso, sabe? Então é muito disso que eu quero falar também. E sem julgar. Tá, ó. Ah, tem mais. Desculpa. Deixa eu ver. Tá valendo. É que a gente tem 14 minutos, mas dá tempo, Ah, né? 14. E eu vou trazer Pode ir, pode ir. duas Vai ou lá. mais, se der tempo, sabe? Duas pessoas ou mais, se der tempo. Pessoas Hum, que fizeram parte da minha vida, assim. Uma trabalha comigo no Senac, a outra eu conheci, foi uma grande amiga que me apresentou essa pessoa. Então eu tive a honra e o prazer imenso de conhecer essas pessoas. E eu acho que elas podem também falar de criatividade. Porque assim, né? Eu falo sobre criatividade, eu tenho a minha visão. A outra pessoa tem a visão dela. E eu acho que essas visões são ímpares, porque elas sempre funcionam como experiência, da gente enxergar na perspectiva do outro, ter empatia pelo outro, né? E eu queria também falar um pouco desse negócio que a gente às vezes tem, né? Porque muita gente, hoje em dia, a gente, você tem que ser criativo, você tem que não sei o quê, você tem que ter ideias, não sei o que, não sei o que lá. Mas ao longo da vida a gente nasce criativo. A gente nasce criativo. O problema é depois que ficam colocando nós dentro de caixas e padrões e tribos e rótulos que não fazem o menor sentido. O menor sentido. Eu vou falar muito sobre isso também, porque isso é uma coisa que me irrita, sabe? Porque como é que você quer cobrar agora de mim uma coisa que me podaram antes? E como é que eu trabalho agora com isso, né? Então é muito desse lugar de fala também que eu vou colocar. E eu vou, acho que, sei lá, eu vou trocar ideia com essas. Eu vou trazer um homem, uma mulher, é o Márcio, né? E a Gabi, que os dois vão falar sobre uhum. criatividade. Aí, se der tempo, aí a gente faz um joguinho também. Eu chamo você, chamo a Sâmia, e a gente faz um joguinho também, porque acho que todas temos um olhar diferente para a criatividade, né? E onde podemos colocá-la na nossa vida, né? Esse que é o grande, acho que é o grande pulo do gato, o carpado tá aí, né? E a gente poder viver uma vida criativa, sabe? Eu acho que é muito isso, sabe? A gente se dá o aval, sabe? A gente se dá como é que se diz? O passe livre para a gente poder ser. E quem a gente quiser ser. Uhum. E se não. E como você disse, né? Que eu achei linda a sua fala. E se eu não quiser ser mais, eu não sou. O que me define? Ninguém vai me definir, entendeu? Eu acho isso Uhum. maravilhoso, cara. Eu acho isso É divino, a sabe? liberdade, né? Liberdade, exatamente, sabe? Quando eu tomei conta que eu tenho liberdade para escolher e outra liberdade para falar do que eu gosto, que eu não gosto, né? Mesmo me dando a oportunidade de conhecer alguma coisa que eu não conheça, eu posso falar: olha, foi legal, por isso, por isso, por isso, ou não, não foi legal, tive experiência péssima. E como a gente pode fazer isso nas pequenas coisas do dia a dia, né? Se experimentar algo novo, uma comida nova, ir a um lugar que você nunca foi, falar com o que você nunca Sim. falou, se desafiar, sabe? Sim, sabe? Ter pequenos passos que você pode falar com as pessoas, ouvir uma música diferente, até ver política de um lado diferente da sua, porque você tem que criar um repertório, criar novas referências. E é isso que eu quero trazer muito amanhã, sabe? Novas referências. Para isso agregar para o nosso repertório, sabe? Para a gente não ser aquela pessoa fechada, aquela pessoa que só pensa assim, assim, assim. Cara, que essa pessoa, desculpa, meu, essa pessoa tem que ser open mind, tem que ser cabeça aberta. Né? E É é quase isso. uma continuação desse papo, então. Vai ser É, bom. tem uma O música, agora eu Ká, lembro. eu vou. Fala. Eu posso cortar para tentar encerrar? Pode, claro.
Senão não vai dar tempo, eu acho. Vai. Fica aí comigo, fica aí. Ai, Então, amanhã, gente, a Ká vai falar sobre tudo isso, que vai complementar muita coisa do que eu acabei de falar, mas em outras esferas, né? E a Ká também vai fazer o sorteio de tudo isso que eu falei anteriormente na live dela. Vai divulgar aí quem ganhou, todas essas experiências pós-movimento Me Cuido. O que eu fiz? Por que eu pedi para vocês colocarem as palavrinhas? Eu fui escrevendo aqui e coloquei nesse potinho, tá? As palavrinhas. E eu vou dar eu vou sortear aqui, tá, gente? Aleatoriamente, não tem nada. Tiveram algumas pessoas que colocaram a mesma palavra. Então, acho que 3 pessoas falaram liberdade e teve 2 gratidões. Teve felicidade também. Então, assim, eu vou sortear um papel. E o papel que eu sortear vai ganhar algumas coisinhas da Ops agora. Só que se for liberdade ou esses aqui, eu vou olhar a ordem depois. Porque eu só coloquei 1, 2 e 3. E eu não vou lembrar, eu não sei. Se vai dar certo, vamos ver. Então eu vou sortear aqui. Ai. Amigo secreto. vai. Bate o tambor. Ó, foi a segunda pessoa que falou sobre emoção. Eu vi que a Sônia falou emoção, mas eu não lembro a segunda pessoa que falou, se foi ela ou não. Também não. Eu vou rodar aqui, Tá, rapidinho. roda aí, roda a vinheta. Continua o que você estava falando. Roda. Ah, foi a Dai, ó. Foi a Dai falou felicidade. Ela falou felicidade, eu. Ai, pai. Emoção, acho que foi a Ricacho que falou a segunda vez. Foi a Ricacho. Eu não sei, eu não conheço. Ricacho, me chama na DM. Que você ganhou uma sacolinha. Ai, eu sou muito apresentadora de TV. Com uma toquinha da Open, uma toalhinha de banho e uma fronha também. Então, Ricacho me chama na DM. Não desliga a linha que a produção vai falar com você. Mentira, não vai. depois a gente conversa. Nem sei se ela tá online, coitada. Ó, então, assim, pra terminar aqui, Ká, você quer falar mais alguma coisinha? Eu quero falar 2 frases para vocês pensarem para amanhã, que é muito massa. Uma do Maslow, que criou aquela pirâmide, né, de Maslow lá. E ele fala assim, ó: o homem criativo não é um homem comum, ao qual se acrescentou algo. Criativo é o homem comum do qual nada se tirou. Então, olha só, né? A gente nasce criativo, a gente nasce na essência, a gente nasce diferente, a gente nasce plural, a gente nasce com curiosidade. E depois, ao longo da vida, vão te colocando na caixa, né? E depois eu quero só falar uma frase que eu amo ele, né? Tipo, o Murilo Gun, que é um cara que fala muito sobre criatividade, que ele fala assim: adulto criativo é a criança que sobreviveu. Então, às vezes eu tenho meio, assim, sei lá, né? Às vezes, de estar num ambiente você não poder ser você, de ter que adaptar, né? Então, é meio complicado. Mas você ter a certeza que, assim, não importa o que os outros pensam sobre você. É você que tem que dar as contas no final do seu travesseiro à noite com você mesmo. Então, é isso que eu falo, sabe? Seja você, se aceite, faça as escolhas que você quer. Que é isso que, tipo, na realidade, é o que importa. É o que importa. É isso. Isso. Ó, o pessoal tá falando aqui nos comentários de que a Tati foi a primeira que falou emoção, a Sônia foi a segunda e a Ricacho foi a terceira. Então, já fizeram a auditoria aí, mais de uma pessoa, então, desculpa. É da Sônia, então, Ricacho, a gente conversa depois para resolver essa história. Mas a auditoria falou aqui que eu não tinha visto que a Tati também tinha colocado emoção. Todo mundo muito emocionado, menos eu. Eu me emocionei. Quê? Todo mundo escreveu emoção. Eu falei, todo mundo se emocionou, menos eu. Só que não. Então tá. Amanhã, Camila, sorteios, fim do nosso movimento.
muito obrigada a todo mundo que tem acompanhado, tem dado feedback. A gente tem recebido bastante coisa dos nossos Baixem amigos. o guia, né? pessoal. Isso aí vai ficar Ah, o guia estava escrito aqui. Eu sei que está no fim da semana, mas o guia é para sempre. Se você não conseguiu acompanhar o movimento desde segunda, chegou agora, não estava nem sabendo o que aconteceu. Tá perdido no rolê. O conteúdo vai continuar nas nossas redes sociais, então você pode baixar o guia em qualquer momento, né? Da pandemia, pós-pandemia, e ver tudo isso que a gente conversou aqui. Ó, estão falando para dividir o prêmio. Eu vou resolver depois, gente. O ao vivo é complicado. É o seguinte, participem do sorteio, vocês duas também. Sim. Eu quero encerrar, então, aqui falando sobre escolha, né? Que foi o nosso papo de hoje. Que a escolha, ela tem que ser aquilo que te faz feliz hoje. E esse é o maior balizamento que você pode dar para suas escolhas, né? O que te faz feliz. Então, o exame, né, é saber o que te faz feliz naquele momento, que pode mudar todos os dias. Exato. E eu também trouxe, né, a gente adora trazer frases. Tem um livro maravilhoso amo. que chama O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. E essa frase é muito tudo isso que eu falei para vocês. E é para inspirar vocês também a visitar essas partezinhas que vocês ainda não conseguem amar. Que é o seguinte: vence aquela que se acha bonita e desafia o mundo a mudar para realmente vê-la. Então, é essa pessoa que vence, que realmente se acha bonita e faz o mundo vê-la. Tá bom? Naomi Wolf, gente, um beijo, obrigada por quem acompanhou, por quem comentou, mandou corações, adoro os corações são coloridos. Adoro corações também. Só que não e o Pacífico, né? Adoro corações. E a gente encerra, então, a live de hoje. E amanhã a gente encerra o Movimento Me Cuido. Muita gente falou gratidão. Eu também estou super grata. Fiquei super à vontade depois dos 5 primeiros minutos, né? A gente fica com aquele friozinho na barriga, que a Sâmia me deu vários conselhos. Mas depois a gente se sente mesmo em casa, entre amigos. E foi maravilhoso. Desculpem qualquer coisa, gente. E, gente, ó, pra quem não tá seguindo a Jaque, curte lá o Psica Show, que é muito massa. Sim. A história. Conheçam a história da empresa, é muito massa. E nos vemos amanhã, nesse bate-horário, nesse mesmo canal, 8h38. Isso, lá no Camila Uono, né? Não é no mesmo canal. Mas... Vono, sei lá. Beijo. Obrigada, Cá. Tchau, pessoal. Beijo. Boa noite para todo mundo. Agora é a onda. Como que encerra?